Tudo bem, pessoal? Irmãos da Catedral Nova Luz. Quero gravar mais um vídeo para vocês, que está no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vou tentar resumir o máximo possível para ficar um vídeo pequeno, mas que seja bastante esclarecedor. Versículo 8 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo está dando um alerta aos crentes lá de Colossenses, sobre ninguém se tornar presa de ninguém, e sim de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que para eles lá não ser preso por meio de filosofias, que Paulo conhecia a filosofia grega, a filosofia de Atenas, que tinha muitas teorias. E o apóstolo Paulo está dizendo: toma cuidado com essas filosofias, porque elas podem prender a sua mente, elas podem tirar vocês do caminho. E hoje, o importante hoje, tem filosofias? Tem filosofias. Eu vou dizer umas filosofias aqui hoje, que muita gente está presa a elas, e sem saber. O sistema socialista, comunista, esquerdista, eles são filosofias, se você não sabe. São os seus filósofos. Um dos filósofos deles, o filósofo italiano Antonio Gramsci, ele é um filósofo que tem muita gente presa às suas filosofias, suas teorias. Agora, o que é mais horrível disso é que tem muitos cristãos que estão presos à filosofia de Antonio Gramsci. Então, ele falou que o sonho dele era ser onipresente e invisível, ou seja, ele conseguia aprisionar a mente das pessoas sem que as pessoas soubessem que estava prisioneira a eles. Então é uma filosofia, e Paulo está dizendo: não faça isso. E ele diz mais aqui: e também por vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: tudo você tem que olhar com a mentalidade de Cristo, com a visão de Cristo, para você não ser prisioneiro dessas filosofias, dessas teorias. E ele diz assim: segundo a tradição dos homens. Que tradição são essas? Se você for olhar lá no que ele está se referindo, ele está dizendo tradição, por exemplo, de circuncisão. Circuncidar, na época de Paulo, do judaísmo, era algo obrigatório, era uma tradição. Também, se você for perceber, que a tradição que o sumo sacerdote Anás Caifás, foi essa tradição que matou Jesus, os tradicionais. Então, as tradições, eles aprisionam a nossa mente. Nenhum cristão que se preza, ele pode ficar preso a alguma tradição. Ele tem que ser livre. A mente do cristão, ela é livre. Ela só é cativa a Cristo. Então, para a gente não ser preso a nenhuma tradição ou filosofias, você tem que julgar essas situações com a palavra de Deus, com Cristo. E ele diz mais aqui, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O que é rudimento? Rudimento é um conhecimento bem superficial de determinados assuntos. É algo assim que você conhece, mas não tem profundidade. Vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje. Tem muita gente utilizando a palavra gado, politicamente falando. Muita gente. Qual é o conhecimento que essas pessoas têm? Praticamente nenhum. Elas falam isso repetindo o que pessoas nas redes sociais falam, que as pessoas em redes sociais dizem. Então chamam as pessoas de gado.
Mas as pessoas não vão pesquisar de onde veio. De onde veio essa palavra gado? Essa palavra gado veio da nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um grupo de bilionários que querem dominar o mundo inteiro, as pessoas inteiras, fazer com que essas pessoas se dobrem a eles. A nova ordem mundial é totalitária. E ele chama as pessoas de gado por quê? Porque essas pessoas fazem exatamente o que eles querem sem perceberem. Inclusive, chamar o outro de gado. Ele chama as pessoas de gado e as pessoas que chamam o outro de gado não sabem que elas mesmas são gado porque elas obedecem a essa nova ordem mundial. E por que elas obedecem? Porque elas não levam isso ao critério, à investigação bíblica. Por isso Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com esses rudimentos do mundo, com essa situação. E muitas tradições que existe até no meio das igrejas, né? E que as pessoas se apegam a isso como se fosse a palavra de Deus. Por quê? Porque elas fogem da palavra de Deus, elas não avaliam isso dentro do contexto da palavra. No versículo 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está falando de Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o princípio e potestade. Então ele diz assim, olha, traz para Cristo, porque em Cristo há a perfeição. A única divindade é Cristo, a perfeição. Por isso que a gente tem que trazer essas demandas ao critério da palavra de Deus, para a gente ser livre. E ele diz mais, ele está acima, no versículo 10, ele está acima, bem acima, ele é que manda, ele é que é autoridade sobre todo o principado e potestade. Significa dizer que principado e potestade estão por trás de muitas tradições, por trás de muitas filosofias, e que elas são desmascaradas a partir da realidade de Cristo. E aí eu quero pular aqui um pouco, voltando aqui, indo para o 12, para o vídeo não ficar muito grande. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então Paulo está fazendo aqui algumas analogias sobre o batismo nas águas. Então ele está dizendo, o batismo nas águas de uma pessoa é a repetição do sepultamento de Jesus ali na sepultura, no túmulo. Então quando a gente se batiza nas águas, nós estamos fazendo como Cristo, indo para a sepultura. E quando a gente levanta, né, das águas, é a ressurreição. Nós estamos repetindo a ressurreição de Cristo. O exemplo. Então, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo nesse aspecto. E logo em seguida ele fala, e quando vós estáveis mortos no pecado, ou seja, quando você vivia na prática do pecado, escravizado pelo pecado, e na incircuncisão na vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, o pecado traz morte e Cristo traz vida. Quando ele perdoa o nosso pecado, ele nos traz vida. Ele nos ressuscita do mundo do pecado. E para a gente termina com o versículo 14 e 15, que é muito bonito por sinal. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, tinha um processo, tinha uma queixa contra nós, um processo contra nós, feito pelo diabo, principalmente a partir lá de Gênesis capítulo 3, pela serpente. Esse processo, ele era desfavorável a nós, seres humanos. Nós iríamos ser condenados fatalmente à morte eterna. O que Cristo fez? Foi lá, pegou esse processo,
tomou o nosso lugar, né? Nós éramos o réu, ele se tornou réu, perfeito, por sinal. Ele trouxe sobre ele a responsabilidade, mesmo sendo inocente, e levou esse processo que nos condenava, levou para a cruz, gravou na cruz, nos perdoou na cruz, nos salvou na cruz e ainda expôs publicamente as potestades e os principados. Ou seja, ele venceu por nós, Jesus morreu por nós, com esse processo levando para a cruz. Aí você fala, o que é potestade? Potestade é um grupamento, uma quantidade de demônios, de diabos, tudo juntos, né? É uma hostes de seres espirituais malignos, satânicos, que escraviza as pessoas. Então Jesus passou por cima deles, os venceu, porque essas potestades estavam nos escravizando, iam nos levar para a morte, e Jesus nos tirou, nos pegou esse processo e levou para a cruz, só Ele mesmo, porque nós não tínhamos e nem temos condições de vencer sem Cristo. Cristo é a nossa propiciação pelos nossos pecados e a nossa vitória, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Até mais.